Olha, há uma sensação que parece que toda a gente partilha ultimamente, não é? Que tudo anda depressa demais. O tempo parece que nos escapa, mesmo com tanta tecnologia que supostamente nos devia dar mais tempo livre. É uma pressão constante. É mesmo essa a sensação. E é precisamente isso que vamos tentar perceber melhor hoje. Vamos mergulhar na teoria da aceleração social, muito baseada no trabalho do sociólogo alemão Hartmut Rosa, principalmente no livro Aceleração Social, uma nova teoria da modernidade. É uma fonte, pronto, bastante densa, não é? Uma análise sociológica que olha para a velocidade como uma chave para entender o nosso tempo, a modernidade. A nossa ideia aqui é tentar destilar o essencial. O que é isto da aceleração social? Porque é que acontece? E, claro, que efeitos é que tem em nós, na sociedade e na nossa vida? Ir além da queixa e perceber a mecânica por trás disto. Ok, então, vamos lá. A ideia central do Rosa, pelo que percebi, vai muito para lá da internet rápida e dos telemóveis. Sem dúvida, a tese dele é bastante forte. A aceleração social não é só um aspecto da modernidade, é talvez o seu motor principal. E, como disse, não é só tecnologia. Ele identifica três tipos de aceleração, que estão ligadas, claro. A primeira é, talvez, a mais fácil de ver. A aceleração tecnológica. Sim, isso é o aumento da velocidade. Bem, em tudo o que tem um objetivo claro, não é? Transportes, comunicação, produção, comboios mais rápidos, fibra óptica, fábricas robotizadas, até aquelas transações na bolsa em frações de segundo. Coisas que são feitas de propósito para serem mais rápidas. Exatamente. E o efeito mais óbvio disso é o que chamam compressão do espaço. O mundo parece que encolhe porque chegamos mais rápido, comunicamos instantaneamente. O Marx já falava nisso, na aniquilação do espaço pelo tempo. Mas é aqui que começa um dos paradoxos que o Rosa aponta. Que é? Que a tecnologia, de facto, poupa tempo. Em tarefas muito específicas, quer dizer, imagina a diferença entre um monge a copiar um livro à mão e uma fotocopiadora. A tarefa em si é, pronto, incomparavelmente mais rápida. Claro. Só que, e isto é fundamental na teoria dele, esta poupança de tempo aqui e ali não se traduz numa sensação de termos mais tempo livre no geral. Bem pelo contrário, muitas vezes. É verdade, essa é a experiência que muita gente tem. Ganhamos minutos numa coisa, mas a sensação de estar a correr aumenta. E isso talvez nos leve à segunda dimensão que ele identifica, a da mudança. Exatamente. É a aceleração da mudança social. Aqui o foco já não é tanto a velocidade das coisas, mas a velocidade com que as próprias referências da nossa vida mudam. Ou seja, a rapidez com que as nossas experiências, as nossas expectativas, até o conhecimento que temos se tornam obsoletos. O presente, aquele bocadinho de tempo em que o que sabemos ainda é válido, parece que está sempre a ficar mais curto. Exemplos disso seriam, sei lá, a rapidez com que temos de atualizar competências no trabalho. Lembro-me de ler que Goethe já se queixava de ter de reaprender tudo a cada 5 anos. Ou a instabilidade no emprego, os contratos precários, as mudanças na família, ou até aqueles esforços entre gerações que parecem cada vez maiores. O mundo dos miúdos hoje é quase outro universo para os mais velhos, e a mudança foi rapidíssima. É isso tudo. E o próprio ritmo desta mudança também acelerou. O Rosa descreve uma evolução de uma mudança muito lenta, quase invisível numa vida intergeracional. Passamos para uma mudança que já se notava entre pais e filhos, geracional, até chegarmos hoje a uma mudança que é intrageracional. Quer dizer, o mundo muda radicalmente várias vezes ao longo da nossa própria vida. Uau! E a terceira dimensão, essa é talvez a que sentimos mais na pele, no dia a dia. É a aceleração do ritmo de vida. Esta é mais, digamos, subjetiva, mas muito real. É basicamente o aumento do número de coisas, ações, tarefas, experiências que tentamos enfiar em cada dia, em cada hora. Aquela sensação de ter de correr para fazer mais coisas, no mesmo tempo ou em menos tempo. O último tasking é o rei disto, não é? Quase o símbolo da nossa era. Mas há mais exemplos. Ler na diagonal, os speed dating, até, como ele refere, a pressão para falar mais depressa, há estudos sobre isso em parlamentos, ou ideias como as power naps, para otimizar o sono, ou o tempo de qualidade com a família, que no fundo é uma tentativa de condensar a relação em bocadinhos imensos. E aqui chegamos ao grande paradoxo que está sempre presente na análise do Rosa. Apesar de toda a tecnologia que nos poupa tempo, apesar de, em teoria, termos mais tempo livre que os nossos avós,
A experiência que domina é a de uma falta de tempo crónica. Sentimos-nos sempre apressados, estressados, numa fome de tempo constante. Como diz aquela frase que ele cita, quanto mais tempo poupamos, menos tempo temos. Parece que não tem saída. É mesmo contraintuitivo. Se a tecnologia nos torna mais eficientes, por que é que nos sentimos a afogar em tarefas e sem tempo? O que é que está a alimentar esta máquina de aceleração sem parar? É aqui que a análise dele fica mesmo interessante, não é? Ao identificar os motores disto. Sim, ele aponta para 3 grandes motores que trabalham juntos. Um puxa o outro. O primeiro é quase óbvio, mas fundamental. O motor económico. Aquela lógica do tempo é dinheiro, que, bem, rege o capitalismo. Faz todo o sentido. A competição obriga a inovar sempre, a produzir mais rápido, a fazer o capital circular mais depressa. O Marx já tinha analisado isto, a necessidade de revolucionar os meios de produção. E a ideia de racionalização do Weber, de otimizar tudo, também é, no fundo, otimizar o tempo, fazer mais, melhor, em menos tempo. Correto. E esta lógica não fica só na produção, estende-se ao consumo. O sistema precisa que nós não só produzamos rápido, mas que também consumamos mais depressa. Mais compras, mais experiências, por hora, por dia, para a roda continuar a girar. Mas não é só a economia, pois não. O Rosa diz que há também um impulso cultural, algo na nossa mentalidade que nos empurra para a velocidade. Exatamente, é o motor cultural, que ele chama a promessa da aceleração. Isto tem a ver com a forma como vemos a vida na modernidade. Com o enfraquecimento, digamos, das promessas de vida eterna, a ideia passa a ser aproveitar a vida ao máximo agora. E uma vida boa passa a ser uma vida cheia, rica em experiências diferentes. Quase uma obrigação de experimentar tudo, de não perder nada. Ele até dá exemplos de figuras públicas que falam desse desejo de viver várias vidas numa só. Há um medo muito moderno de ficar para trás, de perder oportunidades num mundo que parece ter opções infinitas e que está sempre a mudar. Aquela sensação de estar em declives escorregadios, não é? Se paramos, sentimos que começamos a cair. É isso mesmo. E então acelerar a vida torna-se uma estratégia quase existencial. Tentar espremer o máximo de vivências no tempo limitado que temos, como se quiséssemos tocar a infinitude do mundo. O paradoxo aqui é engraçado. A tecnologia que nos deixa acelerar e ter acesso a mais opções também está sempre a criar novas opções, novas coisas para fazer, o que só aumenta a sensação do que estamos a perder. O custo de oportunidade de cada escolha dispara. É uma corrida que parece que nunca acaba. E o terceiro motor mencionou que era algo mais ligado à estrutura da sociedade. Sim, é o motor socioestrutural. Tem a ver com aquilo a que os sociólogos chamam de diferenciação funcional. De forma simples, é como a sociedade moderna se organiza em áreas especializadas. A economia, a ciência, a política, a educação, cada uma com a sua lógica e o seu ritmo próprio. E essa especialização faz com que cada área funcione depressa e eternamente. Exato, mas depois cria uma necessidade brutal de coordenação e sincronização entre elas todas. Pense só na complicação que é alinhar decisões políticas com a economia, ou os avanços da ciência com as leis, ou os horários de trabalho com os das escolas. E essa necessidade de pôr tudo a funcionar ao mesmo tempo gera pressão. Gera uma pressão de tempo sistémica enorme. Prazos, urgências, a tal tirania do curto prazo de que falava o Luhmann. Estes sistemas complexos acabam por passar a batata quente para nós, para os indivíduos. Somos nós que temos de fazer malabarismos com as exigências e os tempos diferentes de todas estas áreas. Responder a e-mails do trabalho enquanto se trata de logística da casa, entregar trabalhos da faculdade enquanto se tenta ter vida social. A complexidade do sistema vira stress pessoal. Portanto, temos aqui uma mistura potente. A economia a puxar pela velocidade, a cultura a prometer que a felicidade está na velocidade e a própria estrutura social a criar mais pressão de tempo. Com isto tudo a acontecer, quais são as consequências? Como é que se vive no meio disto tudo? Olha, o que é fascinante é como isto se manifesta em experiências que são muitas vezes paradoxais, até perturbadoras. Uma das mais estranhas e que o Rosa destaca muito é o fenómeno da imobilidade frenética, frenetic standstill. Imobilidade frenética, só o nome já é um nó, frenético nos parado. Como assim? É a sensação que ele argumenta ser muito típica do nosso tempo, de que, apesar de andarmos sempre a correr, apesar de haver uma mudança constante à superfície, modas, tecnologias, crises que vêm e vão, parece que nada de essencial muda na estrutura, na direção da sociedade. A história parece que perdeu o rumo, é só uma sequência de eventos rápidos, mas sem um sentido claro de progresso, de projeto.
É sentir uma espécie de estagnação por baixo de toda a agitação. Faz lembrar aquelas discussões sobre o fim da história, a ideia de que o futuro já não promete nada de muito diferente, só mais do mesmo, mas mais rápido. Essa ideia de correr muito para ficar no mesmo sítio. E como é que isto mexe com a nossa identidade, com a forma como nos vemos a nós próprios? Mexe profundamente. Se a modernidade mais antiga ainda permitia construir identidades mais ou menos estáveis, ligadas a papéis sociais que duravam, a profissão para a vida, a comunidade, esta aceleração constante, sobretudo a da mudança social, rói essa estabilidade. O Rosa fala do aparecimento de uma identidade situacional. Ele usa aquela metáfora interessante dos três tipos de pessoa, não é? O pescador pré-moderno, estável, o empresário da modernidade clássica, que planeava a longo prazo, e depois Exatamente. O jogador não planeia tanto, reage, adapta-se o tempo todo às circunstâncias que mudam. A identidade torna-se contingente, mais fluida, definida pelo momento. Fica mais difícil construir uma história de vida com sentido, ter projetos a longo prazo. Outros autores, como o Richard Sennett, falaram da corrosão do caráter, da dificuldade em manter compromissos neste mundo flexível. O Kenneth Gergen falou do eu camaleónico. Vivemos numa espécie de presente contínuo. isto tem custos psicológicos. Mencionou a depressão antes. Sim, o Rosa, tal como outros pensadores como Alan Ehrenberg, sugere que a depressão pode ser vista não só como um problema individual, mas também como uma doença ligada a esta forma de viver o tempo. Não é só o stress de andar a correr, mas também, paradoxalmente, a experiência de um tempo que pode parecer parado, sem futuro, onde a pessoa se sente incapaz de agir, de criar laços que durem, de encontrar o seu lugar num mundo que não para de mudar. É o cansaço de ter de estar sempre a adaptar-se. O que nos leva direitinhos a outra consequência potencialmente grave: a crise da autonomia. O ideal moderno era o indivíduo autónomo, capaz de escolher a sua vida e de participar nas decisões sobre a sociedade. Certo, a autonomia individual e também política, coletiva, é um pilar do projeto moderno, como filósofos como o Habermas analisaram. Mas a aceleração parece pôr isto em risco, de várias maneiras. Como? Bem, a necessidade de tomar decisões rápidas, de reagir depressa em ambientes que mudam muito, tende a substituir o planeamento mais calmo, a reflexão a longo prazo. A instabilidade à nossa volta torna difícil definir e seguir projetos de vida consistentes como é que se planeia uma carreira há 30 anos se o mercado de trabalho se transforma de década a década. E aquela sensação de estar nos declives e escorregadios gera mais uma necessidade de adaptação constante do que um exercício de escolha livre. A autonomia parece ficar reduzida à capacidade de reagir rápido. Lembro-me também de ter lido sobre o Walter Benjamin e a ideia da perda de experiência. Como é que a aceleração entra aqui? É um ponto muito pertinente. O Benjamin fazia uma distinção entre Erlebnisse, que são as vivências soltas, os estímulos do momento, o choque, e Erfahrung, que é a experiência acumulada, integrada, aquilo que nos forma e nos dá, digamos, sabedoria. A tese é que a aceleração social, com esta avalanche de informação, eventos, estímulos rápidos e desconectados, favorece a Erlebnisse e dificulta a formação da Erfahrung. Ou seja, ficamos cheios de acontecimentos, mas pobres em experiência real, que nos marque. Pode-se colocar assim, sim. O Rosa descreve um padrão de tempo que chama curto-curto. São atividades que nos absorvem muito enquanto estamos a fazê-las, nas redes sociais, a fazer zapping, até certos trabalhos muito fragmentados, e o tempo parece voar, mas depois deixam pouca marca na memória, pouco material para pensar ou integrar na nossa história. Os dias voam, cheios de coisas a acontecer, mas no fim do ano podemos sentir que o tempo nos fugiu, que não vivemos realmente. A sociedade fica rica em estímulos, mas talvez pobre em significado, em experiência mais profunda. É uma ideia forte. E na política? Mencionou a desincronização. A política não consegue apanhar o ritmo. É um dos grandes problemas que o Rosa aponta. Há uma desincronização cada vez maior entre o tempo da política, que, para ser democrática, para haver debate, consulta, precisa de tempo, e os tempos muito mais rápidos da economia global, da tecnologia, dos mídia. O que quer dizer que a política anda sempre atrás do prejuízo, a apagar fogos em vez de definir para onde vamos. Em grande parte, sim. Torna-se muito reativa, focada em gerir a crise do momento e perde capacidade de planear a longo prazo, de fazer reformas estruturais. A sensação é de uma fuga para a frente. A política a tentar desesperadamente acompanhar ritmos que vêm de fora. A metáfora que se usa é que a ponte de comando da sociedade já não responde tão bem.
E isto torna muito difícil construir projetos coletivos com pés e cabeça. Perante este cenário todo, que é complexo e, sejamos francos, um bocado pesado, a pergunta que surge é: isto tem travão? Dá para desacelerar? O Rosa fala disso sim, mas com muito realismo, talvez até um certo pessimismo. Ele reconhece que há limites, claro, físicos e talvez humanos, para a aceleração. Não dá para acelerar o crescimento de uma árvore ou a gravidez para além de um certo ponto. E ele identifica sítios ou momentos de desaceleração na sociedade. Tipo, os movimentos slow food, essas coisas? Sim, há formas de resistência cultural e ideológica como esses movimentos, mas o Rosa também aponta que são muitas vezes seletivos e até paradoxais. Frequentemente, eles dependem que outros sistemas continuem a acelerar, precisamos de entregas rápidas para ter os ingredientes para cozinhar devagar, por exemplo, ou então desacelerar torna-se um luxo para quem pode pagar ou fica num nicho que não mexe com a lógica geral. E aquilo a que ele chama o oásis de desaceleração. Podem ser espaços ou tempos que criamos de propósito para fugir ao ritmo, um retiro, umas férias sem ligação à net, ou podem ser bolsas de lentilhão que ainda existem por outras razões, certas zonas rurais, algumas burocracias lentas. Só que, argumenta o Rosa, muitos destes oásis podem acabar por ser úteis para a própria aceleração, servem para recarregar as baterias e voltarmos mais produtivos para a corrida. Ele dá aquele exemplo de alguém que passa um fim de semana isolado numa cabana na Floresta Negra. Pode ser ótimo, mas na segunda-feira o mundo não parou e se calhar até acumulou mais trabalho. A desconexão tem um preço. E há formas de desacelerar que, na verdade, são precisas para a própria aceleração continuar. Sim, o que poderíamos chamar de desaceleração funcional ou estratégica. Pausas para descansar, tempo para planear, momentos para pensar, são, em teoria, essenciais para a máquina não gripar. O problema é que a pressão hoje é tanta que até estes momentos de pausa funcional estão sempre ameaçados a serem cortados ou eliminados em nome da eficiência imediata. Resumindo então, a aceleração social não é só sentir que andamos a correr. É uma força mesmo profunda da modernidade, com várias caras, tecnológica, social, no nosso ritmo de vida e que é alimentada pela economia, pelos nossos desejos culturais e pela própria estrutura da sociedade. Exato, e as consequências são imensas e muitas vezes paradoxais, desde essa sensação estranha de imobilidade frenética a mexer em quem somos, tornando a nossa identidade mais líquida, mais precária e até desafios muito sérios à nossa capacidade de sermos autónomos, de termos experiências que nos marquem e de conseguirmos governar o nosso futuro em conjunto. Perceber esta dinâmica toda parece mesmo essencial para nos situarmos hoje em dia e até para entendermos muitas das nossas ansiedades, das nossas pressões. Não resolve o problema por si só, mas talvez nos dê o mapa um bocadinho melhor do sítio onde estamos. Precisamente. E isto deixa-nos, se calhar, com a questão mais importante em aberto. Se vivemos num mundo que está estruturalmente feito para acelerar, onde a própria ideia de um futuro estável que se pode planear parece estar a desaparecer, como é que nós, indivíduos e sociedades, podemos encontrar ou recuperar algum sentido de controlo, de propósito, direção? Será que a única saída é sermos cada vez mais rápidos, mais adaptáveis, melhores jogadores neste jogo? Ou será que é possível encontrar ou construir outras formas de definir o que é ser autónomo, o que é ter uma vida boa, que não passem só por esta lógica do sempre mais rápido? É algo para refletirmos.